Olá, meus amigos do canal Vida dos Santos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, desculpa por ficar quase um ano longe deste canal. Estou de volta e vamos voltar com tudo. Já vamos voltar com 7 santos de uma vez só. E 7 santos que, como eu, como você, que talvez esteja assistindo esse vídeo, talvez você seja um sacerdote, mas talvez você seja um leigo. A maioria das pessoas que comunicam aqui conosco no canal são leigos. E esses 7 santos que vamos falar aqui eram homens leigos, conhecido como servitas. Antes de começar, já deixa o seu like aí para nós. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tá? Afinal de contas, a sua inscrição faz com que mais pessoas se interessem pelo mesmo assunto e também conheçam mais a vida dos santos. Já se inscreveu? Então ativa o sininho para você receber as notificações. Vamos sem delongas e vamos falar desses 7 santos. Os servitas, era mais ou menos o ano de 1200, 1233, lá em Florença, na Itália. Nessa época acontecia uma guerra. Já fazia 18 anos que essa guerra acontecia. E eles, Bonfilio Monardi, que foi o guia do grupo leigo e também o prior da comunidade, Bonagiunta Manetti também foi o segundo prior, ele foi prior ali nos anos de 1256 e 1257. Manetto Dantella, responsável pelas primeiras fundações na França, que tirou da Itália e levou para a França. Arnaldo de Amadei, conhecido como quem tinha a alma do grupo, era aquele homem de intercessão do grupo, o homem de oração do grupo. Sostegno de Sosteni, Ugocio de Uguccione e Aleixo Falconieri. Esses 3 eram comerciantes de tecido e lã. O que eles tinham em comum? Não só a mesma profissão, mas também a devoção à Nossa Senhora, que para eles ali era chamada de Associação Mor de Santa Maria. Eles se reuniram e chamavam Associação Mor de Santa Maria. O que eles faziam? Eles se reuniam, além de pertencer à mesma classe social, ao mesmo grupo, eles se reuniam para rezar a Nossa Senhora, com cânticos, com louvores. Então, uma certa vez, eles estavam ali, rezando, fazendo a sua oração, e de repente a imagem da Virgem Maria se moveu. E com o mover da imagem de Nossa Senhora, eles ficaram um pouco ali intrigados e tal, mas beleza, vamos continuar rezando, tal. Pode ter sido só um balançar ali, um terremotinho, alguma coisa. Mas de repente, eis que quando eles estavam indo embora, aparece Nossa Senhora de luto e chorava. Chorava pela guerra civil que acontecia. E o que Nossa Senhora pediu? Não apenas que eles reforçassem a sua consagração a ela, mas que se empenhassem, empenhassem num apostolado de reparação, a fazer ver aos homens o quanto a guerra era uma ofensa ao nome de Deus. Diante das intrigas das facções, os 7 acolheram o pedido da Virgem e decidiram dar um testemunho de unidade e de paz. Isto é, de que era possível viver como irmãos. Deixaram as suas atividades comerciais e suas famílias e, dispostos a não guardar nada para si, venderam os seus bens, venderam tudo, deixando o suficiente para suas famílias, sua esposa, seus filhos, e distribuindo o restante aos pobres. Eles saíram da cidade, retiraram-se da cidade para dedicar-se à penitência, à contemplação e ao serviço de Maria. Túnicas e mantos cinzentos foram confeccionados para eles. E eles começaram a viver em comunidade numa casa abandonada lá na Vila Camarzia, na prefeitura da cidade, que mais tarde se chamaria Santa Maria de Cafádio, onde está hoje o Santuário da Santíssima Anunciada. Nessa casa eles viviam como se fossem um só coração e uma só alma, dedicando toda a sua vida à oração, à contemplação, à penitência, à mendicância e às obras de caridade em favor dos pobres e doentes. O que eles pediam, eles davam para os pobres, eles consumiam o mínimo que podiam consumir, e o que sobrava, eles davam aos pobres. O manto, lógico, não podia ser diferente, Como comerciantes de lã, o manto era uma
túnica de lã bruta de cor cinzenta. Os 7 santos estavam de braços abertos para os necessitados. Faziam muita caridade. Eles pediam, mas não ficavam só para eles. Também doavam para os pobres. Por conta disso, muitas pessoas aflitas e angustiadas dirigiam-se a eles para receber conforto e conselho. Sobretudo os mais pobres, os mais humildes. Pelo fato deles serem 7 jovens, ricos, comerciantes, terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza, muitas também pessoas mais abastadas, mais ricas, também procuravam eles para conselhos também. Meio, vamos dizer assim, meio escondido, mas procuravam. O estilo de vida que adotaram logo despertou no povo admiração e respeito. Isso levou à difusão da sua fama de santidade, tanto que muitos pediam para fazer parte da família religiosa. Algumas pessoas queriam fazer parte daquilo que estava acontecendo, mas, como uma decisão entre os 7, viviam somente os 7. O bispo da época deu-lhes no ano seguinte, depois que eles viveram ali 1 ano, 2 anos ali desse movimento de caridade, de viver penitência, jejum, oração, de viver separado, o bispo deu um terreno no cume do Monte Cenário e lá eles construíram uma casa rústica para morar e um oratório dedicado a Santa Maria. Com a visita do cardeal Godofredo Castiglione, futuro Papa Celestino IV, na época ele não era Papa, mas depois ele veio a ser o Papa Celestino IV, o cardeal, na época cardeal ainda, prescreveu a eles a regra de Santo Agostinho. Então eles absorveram a regra de Santo Agostinho. A canonização deles foi conjunta. Os 7 santos fundadores foram proclamados pela liturgia como ministros da unidade e da paz. Foram canonizados juntos, como se fossem um só. Então eles são conhecidos como os 7 santos da servidão. Isso aconteceu em 1888 pelo Papa Leão XIII, que foi quem canonizou. Os restos mortais deles, dos 7, descansam em um monte cenário, em um único sepulcro, como se fossem uma pessoa só. Olha que coisa linda. Hoje em dia, o Monte Cenário, ele é um ponto de referência de todos os servos e servas de Maria espalhados pelo mundo. É lá que se encontram as relíquias dos 7 santos fundadores e é para lá que frades, irmãs e leigos ligados a essa ordem vão com frequência a fim de transcorrer momentos de oração, reflexão e estudo. Desejosos, lógico, de colher na fonte original ali, onde está sepultado, onde eles viveram, ainda aquela energia, aquela espiritualidade da ordem para inspirar eles a continuarem sendo servos de Maria. Os servos de Maria, lógico que eles se espalharam pelo mundo, os servitas cresceram e foram para vários países, inclusive pelo Brasil, onde fundaram casas em diversas cidades. E você pode achar aí, só pesquisar Casa dos Servitas, e você vai achar aonde tem os servitas hoje. E se algum servita estiver assistindo esse vídeo e quiser me corrigir, por favor, ou deixar seu comentário aqui embaixo, por favor, deixe seu comentário, convide as pessoas a visitarem a casa de vocês, para que nós, marianos, também conseguimos conhecer um pouco mais dessa ordem. É uma ordem que eu confesso para mim que era nova nas minhas pesquisas, quando fiz, e achei fantástico a história desses 7 santos. Comemora facultativa são celebrados eles todos no mesmo dia 17 de fevereiro. Inclusive eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de fevereiro, não sei se ele vai ao ar no dia 17. Que foi o dia do falecimento do último dos fundadores, que foi o santo Aleixo Falconieri. Por se considerar indigno dessa honra, então ele ficou como irmão religioso e os demais tornaram-se sacerdotes. Tá? Ele foi o único que não se tornou sacerdote dos 7. Os outros 6 se tornaram depois sacerdotes. Ele não, ele achava que ele não estava pronto e por isso ele falou, não quero ser sacerdote, vou continuar como leigo. Então é uma inspiração, o nosso querido Santo Aleixo Falconieri. E eu tenho um videozinho sobre Santo Aleixo que eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais da vida de Santo Aleixo. Tá? Vai ficar nos cards aqui aparecendo no final do vídeo. Vamos orar.
Você gostou dessa história? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar. Compartilha isso. Se você tem algum amigo mariano, fala assim, olha que legal essa comunidade Maria, olha, vamos pesquisar isso, vamos atrás disso. É impressionante essa história que até me surpreendeu de verdade. A oração dos 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria, ela, como eu disse, está presente no Brasil, então você pode aí pesquisar por muito mais lugares e até conhecer um pouco mais dessa imensidão que a Igreja Católica traz para você. Não só a Igreja Católica Romana, mas a Igreja Católica Ortodoxa também traz uma infinidade de santos que são publicados semanalmente aqui no canal Vida dos Santos. Vamos orar então? E vamos rezar uma oração que foi enviada aqui para o nosso canal, que fala sobre os 7 santos. É uma oração que está intitulada como sendo deles, não sei se é, mas acredito ser até pelo conteúdo da oração, que é muito bonita. Então eu peço para que você, se você quiser abaixar os seus olhos, ou apenas ouvir, se você está ouvindo no seu carro, ouvindo na sua casa, ouvir essa oração, que essa oração preencha o seu coração e faça com que você seja um verdadeiro servo de Maria. Deus não me chamou para viver a santidade sozinha. Ele mesmo se encarregou de colocar pessoas ao meu redor. Sejam elas familiares, colegas do trabalho, irmãos de comunidade, entre outros. Senhor, eu rendo graças a Ti pela oportunidade de ser santo junto com outros filhos Teus que estão ao meu lado agora. Dai-nos essa graça. E que pela intercessão dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, você tenha um dia abençoado. Um grande abraço para você, para toda a sua família e que Deus te abençoe.